estou aqui novamente para gravar mais um episódio da segunda temporada Voz do Empreendedorismo, que é o podcast que dá voz às empreendedoras da Ibiapaba. É o podcast que te inspira e te ensina a empreender e te ensina também muita coisa pessoal, coisa do teu coração. E nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, de uma área que eu nunca tinha falado, gente. É a Luana Aguiar. Ela é empreendedora contábil. Mas antes da Luana falar, que eu esqueci, né, de novo, segue a gente no Instagram das Empreendedoras e assina o nosso canal e compartilha se o assunto for do teu interesse. E nós vamos aqui já iniciar o nosso bate-papo. Um bate-papo, e ela é linda, gente. Eu não conhecia a Luana, estava apreensiva para conhecer ela. Já bati um papinho aqui com ela e eu sei que ela é uma mulher diferenciada e por isso que ela está aqui. Ela faz parte desse propósito de mudanças, de mulheres que mudam, de mulheres que saem da zona de conforto para fazer algo diferente. E a Luana vai se apresentar aqui para a gente e contar quem é a Luana, uma empreendedora contábil. Olá, pessoal, boa tarde. Aliás, sabe nem que hora vai ser passado, mas bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E, primeiramente, agradecer o convite, Lucivanda, parabenizar você por essa iniciativa, esse tipo de programas, essas iniciativas, eu gosto muito. Quando eu recebi o convite, né, fiquei maravilhada, porque é uma iniciativa que incentiva, motiva outras mulheres a buscarem sempre o melhor delas mesmas, né? Então, você tirar esse tempo, esse momento para fazer isso é mais do que louvável. Então, parabéns. E, assim, aqui a gente vai falar um pouquinho do empreendedorismo contábil, da minha história, da minha vivência. Como ela falou, sou Luana Aguiar, sou sócia administradora, CEO da empresa Luana Aguiar, Gestão, Contabilidade e Negócios. Estou aí no mercado já tem mais de 10 anos, empreendendo e tentando inovar dentro desse mercado que é tão difícil, que é a contabilidade. Você aí que é empresária sabe aí como é burocrático quando se fala de contabilidade, quando se fala do administrativo. E é isso. Estamos aqui, estou disponível para responder as perguntas que me vier. Muito obrigada, Luana. Se eu te contar que eu fiz 6 meses de ciências contábeis e foi ali que eu enxerguei que não dá para mim, não. Eu tenho que ter uma contadora. Já me disseram que o contador ele pode ser o seu melhor amigo e o seu pior inimigo. Então, eu sei contar até 10, gente, porque eu tenho um celular, computador, tenho contadora. Eu tenho uma contadora ótima, que ela que manda em mim. Muito bem. E aí eu prefiro confiar em quem de fato estuda, né? E quando a gente fala de negócios, quem está para o negócio, quem é empreendedor, não pode brincar, gente. Isso não é hobby. Então, temos que fazer as coisas corretas. Temos que contratar as pessoas que, de fato, estudaram para determinados assuntos. E eu quero saber, Luana, aqui como é a tua trajetória, tua formação, como é que tu começou, porque as coisas viraram, né? Não tinha contador, mas não tinha empreendedora contábil, né? Isso. Como é que foi isso? Como é que foi esse protagonismo sair, né? Porque é mais da minha época, dos tempos atrás, isso era escritório contábil. Isso. Agora, uma mulher à frente, uma mulher CEO de um escritório contábil como ela, sabe contar, viu, gente? Falar sobre o início, né, da minha trajetória do empreendedorismo contábil, eu gosto muito porque faz eu recordar, faz eu lembrar de tudo que, né, da trajetória, de tudo que se passou. Como você falou, realmente, hoje não é mais escritório, hoje é empreendedorismo, é empresa de contabilidade, realmente é um negócio, devido a muitas mudanças que teve na nossa área, e é uma área que vem crescendo muito. Eu iniciei como, até há pouco na minha apresentação eu falei, comecei aos 17 anos, comecei a minha faculdade aos 17 anos, queria fazer contabilidade, tinha a oportunidade de fazer outros cursos, mas queria porque eu trabalhava ali junto com meu pai, numa panificadora e uma padaria, e eu sempre escutava ele reclamando, um imposto tal, INSS tal, e eu assim, eu vou querer entender como isso funciona. Então, já comecei a estagiar aos 17 anos e comecei a faculdade aos 17 anos, que foi a primeira faculdade particular ali aqui na Serra da Ibiapaba, em Guaraciaba. Tinha passado na faculdade em Sobral, mas meu pai não permitiu, não queria que eu saísse perto dele, porque queria que eu continuasse ali ajudando ele na padaria. E foi a melhor decisão que foi tomada na época, porque me permitiu fazer estágio, estar próximo da minha família, que é no caso também da padaria, e a faculdade. E foi ali na faculdade, em Guaraciaba do Norte, que
eu, junto com a minha amiga, que de início foi minha sócia também, a Elineuda, nasceu o sonho de trazer um escritório, uma empresa de contabilidade. Porém, a gente queria trazer um diferencial. Eu não queria ser aquela contabilidade que vinha apenas entregar o imposto, o INSS. Eu queria que o cliente entendesse o porquê. Eu queria melhorar, trazer o algo a mais para o cliente. Mas, no início, não foi fácil. Eu sempre digo que eu era a minha maior dificuldade era eu mesmo. Na época, eu tinha medo de colocar a empresa, estava muito firmada em um emprego de prefeitura, contabilidade também, assim que me formei, na prefeitura, com um cargo e um salário muito bom. Fui chefe de gabinete, na época, até do prefeito do Gadiel. Só que eu não me sentia confortável com a situação. Não era concursada e nem pretendia ser concursada, porque eu queria ser dona do meu próprio nariz, né? Mandar, dar um futuro para minhas filhas. Mas foi numa crise pessoal que eu tive que tomar uma decisão muito séria. Realmente colocar o escritório para funcionar. A empresa para funcionar. E nessas decisões que a gente tem que tomar, quando a gente não toma essas decisões, a insegurança, ela bate, o medo, ele bate, ele faz você estacionar. E aí, por isso que eu digo que meu principal problema era eu mesma. Então, primeiro, era o medo de realmente abrir o escritório, de dizer que eu tinha uma empresa de contabilidade. Foi o medo de escolher o nome. E então, quando eu não quebrei e não acabei com esses tabus, eu vi que eu não cresci. Então, naquela trajetória, eu tive ali perrengues de fechar o escritório várias vezes. Tentei fechar o escritório, não foi uma, não foi duas e não foi 3 vezes. Foi mais vezes que... situação realmente financeira que o escritório não se pagava, a empresa não se pagava. Que eu via que o dinheiro da prefeitura, que eu ainda não tinha saído, ele estava realmente só para pagar as contas do escritório e nem sobrava para mim. Que aí vai um dos primeiros pontos que a gente focar no nosso negócio, né? E quando eu vi aquela situação financeira difícil da minha empresa, que eu vi que eu tinha que quebrar muitos tabus por ser mulher também. Muitas mulheres eu sei que não enfrentam, mas outras enfrentam. Eu não vou contratar uma contadora mulher, eu vou contratar um homem, porque o homem tal. Eu escutei chegar de clientes que uma empresa estava comigo porque o irmão aceitava, o outro irmão não aceitava, preferia deixar na empresa do outro com outro profissional, devido a eu ser mulher. E eram várias coisas que precisavam ser passadas, ser analisadas. E foi quando eu me separei, depois de 6 meses, morando na casa da minha irmã. Eu fiquei, na separação, fiquei com o meu escritório. E deixei a casa, deixei status, deixei muita coisa. Muita coisa mesmo. E recordo que quando eu decidi me mudar para o próprio escritório, dividi o escritório, da sala para frente era o escritório, que eu tinha, no caso, eu lembro eu só tinha um funcionário, e do banheiro para trás era onde eu morava. Fiz ali... Com as 2 meninas. Com as 2 Marias, isso. E eu lembro que eu tive que fazer uma reforma muito rápida. E eu assim, como é que eu vou fazer isso? Porque o financeiro ele vai apertando e você vai deixando de tomar decisões. E no dia que eu me mudei, eu me recordo como se fosse hoje, sabe, Lucivanda? Que no quarto ainda não tinha a cortina. A cozinha era naquela mesa de plástico mesmo, por decisão mesmo. Poderia no momento ali ter ido para um aluguel, ter feito alguma coisa, não, mas eu tinha medo até de ir para um aluguel, para você ter noção. E eu recordo que não tinha nem a televisão, não tinha nada ainda. E quando a gente adormeceu para dormir, eu recordo da minha filha, a Maria Paula. Ela começou a chorar, e eu assim, quem tá chorando é a Maria Paula ou a Maria Yasmin? Mãe, começou a chorar. Agora é só nós 3, mãe, é só nós 3.
Aí eu respirei fundo, engoli, olha, eu não esqueço essa cena, eu não esqueço esse choro. E ela fala, mãe, é só nós. E eu, filha, é só nós, mas vai ser muito bom, não se preocupa. E eu recordo que o escritório abria 7 horas, eu tinha que acordar muito cedo pro Igor, que era meu funcionário, a gente se encontra, a gente se abraça e lembra dessa trajetória que ele passou junto comigo. E eu corria para me trocar, porque ele não vê ali as meninas, né? A gente que ainda não tinha cortina. Então, foi ali que ficou mais forte para mim o meu porquê, o meu para quem. Que era para elas. Era por mim também? Claro que a gente não pode se anular como mulher, mas era para elas, principalmente para elas. E foi ali que eu decidi, me lembro que até nesse dia eu fui na igreja, fui no Santíssimo, quinta-feira. Senhor, me ajuda a tomar decisão. Me ajuda a tomar decisão. E na época, até esqueci de falar, eu também lecionava na faculdade, vinha todo dia para Tianguá, era carteira assinada, era uma das professoras sempre homenageadas, uma das poucas que tinha carteira assinada na época da faculdade. E decidi pedir demissão da prefeitura, depois já de quase 9 anos, pedi demissão da faculdade. Eu me lembro como se fosse hoje o prefeito falando, nossa, tanta gente quer essa vaga dela, todo mundo quer essa vaga dela, e ela está pedindo para sair? Como é que pode? Ela tem certeza disso? Aí, tem certeza disso. E ninguém acreditava. Ninguém acreditava. E fui. E saí e foquei no escritório. E o que me dá mais alegria, quando eu lembro, o dia que eu assinei a primeira carteira do meu primeiro funcionário. Eu assinei a carteira. Assim, eu olhava, meu senhor, eu tenho um funcionário, eu tenho um colaborador. Que eu olhava para aquilo assim, nossa, tem uma pessoa, como é que pode eu ter um funcionário? E aí foi chegando o primeiro, foi chegando o segundo, foi chegando o terceiro, quarto, quinto, e aí por diante. E hoje a empresa, ela é uma empresa consolidada, sabe? Eu vi que tem mais de 10 anos, né? Tem mais de 10 anos de CNPJ. Tem mais de 10 anos de CNPJ, mas a gente... No coração já tem há muitos anos. Tem muitos anos. E o nosso forte, Lucivanda, foi inovar. Quando eu comecei a inovar na contabilidade, primeiro no escritório comum, hoje ele é uma empresa, realmente, de contabilidade. A gente não entrega só serviços de contábeis para os nossos clientes. A gente está junto na tomada de decisões, a gente está junto nas informações. Eu atendo o cliente, eu não atendo só para a contabilidade, para a gestão deles. Hoje mesmo estava o cliente mandando mensagem para a gente fazer capacitações, treinamento para os clientes, para os funcionários deles. E quando a gente vem outros clientes, através da indicação, a gente entende que atingiu o propósito, que eu sempre coloco, que é agregar valor para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Não fazendo marketing, não, mas justamente isso, porque o financeiro, o lucro, o dinheiro, ele vem depois. Depois que você atingiu essas metas, depois que você viu que a tua equipe, ela tá junto contigo no propósito, quando você vê que tá formando esses líderes, essas pessoas dentro da tua empresa. Então, a trajetória, ela foi basicamente isso, sabe, Lucivanda? Tive muitas dúvidas, muitos medos. Um dos meus principais medos foi realmente abrir o escritório, a empresa. Um dos principais medos foi eu achar que eu não tinha capacidade. Das minhas maiores dificuldades, muitas vezes, foi a falta de gestão, para você ter noção. Às vezes, eu não tinha noção do que era gestão. Mas foi nesses medos, nessas dificuldades que eu tentei e estou melhorando a cada dia, porque cada dia a gente tem que aprender algo. Estou aqui hoje aprendendo contigo. Antes da gente iniciar, ela estava aqui falando já um pouco do que ela falou já me inspirou muito. E sabe que tem muitas outras mulheres com esses propósitos, com essa vontade de impactar outras mulheres. E quando eu vejo que eu recebo no meu Instagram muitas mensagens, digo, poxa, Luana, tu não tem noção de que tu me salvou, tu não tem noção de que tu mudou minha vida, uma história que tu postou tal coisa, continua, por favor, tu não para. E isso me incentiva a cada vez ser melhor naquilo que eu faço. Eu estou aqui muito impressionada com a sua história, Luana, e vendo o que... Pelo um breve momento, eu me vi na sua história. Ai, que bacana. Porque eu tive que me separar com 2 filhos, salário de professora.
E eu tive que me reinventar. E toda a minha vida eu tive 2 rendas. Eu fazia artesanato. Sim. Sempre quis me sustentar com artesanato, mas nunca deu certo. Mas ajudava. De uma certa forma, deu certo. Mas eu vendo aí você falando, e que orgulho, né, dessa história, da Sim. coragem que você tem. E eu tenho certeza que quando tu foi lá no Santíssimo, ele te inspirou e te deu essa coragem. Com certeza. Porque é muito difícil, gente, você sair de um CLT para empreender, né? E ela precisou de quê? A gente precisa de um objetivo. O objetivo dela. Primeiro, quando que eu penso assim, a mulher, quando empreende, ela quer mudar a vida dela. E quando ela muda a vida dela, ela muda de quem está ao redor. Aí você juntou essa força de querer mudar a sua vida, e aí você tinha 2 objetivos da cor mais linda, que é Sim, 2 Marias, né? 2 Marias. E a gente sabe dessa luta diária, mas tem uma coisa aqui, Luana, que eu sempre falo, a mulher precisa estar provando o tempo todo que é boa em todas as situações. Você tendo que mudar, né? Essa questão de contador ser só homem, né? Porque Sim. eu conheço poucas contadoras lá da minha época, né? Que lá tem o Bajara, tem a Nancy, depois eu tenho 2 sobrinhas que são contadoras. Inclusive, uma se formou dentro da fazenda e é a contadora da fazenda. Faz a contabilidade do agro, que é bem... Que é mais diferente. É bem diferente. E eu fico muito feliz você passar essa história, essa superação que você teve. Sim. Porque você sair do seu conforto, né? A gente que quando separa, eu passei por isso, né? Parece que para as pessoas... não é fácil, né? A gente não vale mais nada. Nada. Status, tu acabou ali todinho. Acabou, porque a gente vê muita mulher que isso fica por conta do status, que não tem coragem. Eu sou um tipo de pessoa que eu penso, se eu não estou feliz, eu não quero. Mas até a gente tomar essa decisão, ela é difícil. Eu passei 10 anos casada com meu primeiro, aguentando tantas situações, eu também né? fui 10 anos. Que olhar as histórias bem parecidas, 2 filhos. Né? Mas aí Deus é tão bom, porque tudo que a gente passa é para aprender. Sim, né? sim. E hoje você falou aqui na situação que fechou por conta de gestão, e hoje você é uma gestora. Sou. E que ensina, né? Sim. Então, tudo que a gente passa na vida da gente é para a gente aprender. E eu entendo que não é sofrimento. Não. Tem gente que chega, Luciano, mas tu sofreu com 2 filhos pequenos. São desafios. Sozinha. Eu não acho como sofrimento, não. Eu acho que a gente tem que passar. Sofrimento, para mim, Luana, é falta de fé e doença. Sim. Eu acho que o sofrimento que a pessoa vai dizer, sofreu por um câncer, por uma doença, por um acidente. Sim. Mas ter que viver com dinheiro contado, ter que acordar todo dia e cuidar dos seus filhos, ser a inspiração para aquelas crianças e tirar força nelas, para poder acordar todo dia. Eu tive que me mudar da minha cidade para ir para outra cidade, porque graças a Deus eu tenho uma amiga que me deu a oportunidade para eu morar em Sobral. Porque se eu for contar essa história, é bem complicado. Eu tive que tirar meu filho daqui, meus filhos. Foi. E aí eu fui com a cara e a coragem, aluguei uma casa, um apartamento, porque quando você é bom, todo lugar que você for, você encontra gente boa. Você é luz, né? Aí quando você é luz, aí eu fui, ilumina. gente, com cara e coragem para Sobral. Não tinha um nome limpo, uma pessoa que nem me conhecia, alugou no nome dela e assim foi. E foi, você falando aí do momento que ficou sozinho com seus filhos, pois o momento que eu estava em Sobral, sozinha com eles 2, foi o melhor momento. Tinha estresse, tinha sofrimento, tinha muito sofrimento, assim, no sentido da gente tá só os 3, mas foi tão agradável, nunca faltou nada, não tinha luxo. Mulher. Mas eu trabalhava para eles, por eles, e eu só tô aqui uma coisa que é importante a gente dizer. Por isso, né? O que move a gente é os sonhos. 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 E eu sou uma sonhadora. Quem me conhece sabe. Toda hora eu tô sonhando algo novo. O Espírito Santo me usa demais, mulher. Porque quando ele bota no meu coração, eu tenho certeza que é viável. Mulher, vou te contar. Assim, quem trabalha comigo, quem faz parcerias comigo, os colaboradores, sabe que o primeiro na minha vida é o Espírito Santo, é Deus. Tenho muito isso forte. E quem permite a gente quem permite ser usado, né? Eu falo dessa forma. E eu tenho muitos testemunhos na minha vida, desde a minha filha minha filha Maria Yasmin, a de 15 anos, como tenho da minha Maria Valentina. Quando você falar aí que seu momento com seus filhos foi um dos melhores, para mim também. Eu me lembro que quando naquele apartamento simples, que hoje é outra história, lá hoje é uma coisa mais linda do mundo, né? Hoje eu também vivo no castelo, mas eu já vivi no apartamento que era 2 quartos, uma sala, cozinha,
banheiro, pronto. Mas tu era feliz? Muito. Pois é. É isso que eu aprendi. Era o que eu podia, era o que eu tinha. Não tinha nada de ninguém lá. Era pensão um ano atrasado, mas ninguém fazia nada. Deu certo. Eu até hoje, eu ainda com as minhas filhas, a gente recorda, mãe, você lembra daquela época? Era tão bom, né, mãe? Era só nós três. Aí eu disse, não era só nós três, não. Tinha também a nossa calopsita, né? Que a gente teve Covid, todo mundo junto naquele apartamento. Nossa! Era a nossa pizza no domingo, era a nossa assistir aquelas besteiras no sábado. Eram os nossos momentos. Trabalhava, o escritório estava ali, e a gente aqui do outro lado. E a gente foi muito, e continua, somos muito felizes, mas ali a gente aprendeu muito. Eu não permiti mais, eu quebrei o ciclo de sofrimento. E quando você está num relacionamento que está ruim para os dois, acaba que é ruim também para os filhos. Mas é o que eu aprendo muito, o que eu aprendi muito, que tudo isso, quando você fala, sofri, não, são desafios que Deus nos permite passar para que a gente enxergue o melhor que tem dentro de nós. Ou então, às vezes, nem Deus, às vezes são consequências mesmo das nossas escolhas. Então, isso a gente tem que ter maturidade para aprender e levar o que é de melhor. Que é isso na nossa vida. Fora esses percalços, que eu falei da trajetória, o escritório já consolidado, eu tive uma perca de clientes, que foi que eu sofri muito, né? Quando eu engravidei da Maria Valentina, que é da minha terceira Maria, foi uma gravidez já difícil, né? E quando ela nasceu, ela passou um bom tempo entubada, UTI. E eu tive que quase que me mudar para Fortaleza. E teve alguns clientes que não entenderam. E acabou que perdi isso, apesar de ter uma equipe que também podia manter, né? Mas eu dizia que morava mais em Fortaleza do que em São Benedito. E logo assim, através da Maria Valentina, que é meu testemunhozinho de vida, que eu não queria engravidar dela, mas, né, me permiti, eu descobri um câncer. Um câncer mais simples, mas era um câncer de tireoide. Câncer é câncer. Não tem... Quando recebe o diagnóstico, já é câncer. Quando eu descobri o diagnóstico, a minha família entrou em desespero. Me lembro que lá em casa, Ave Maria, parece que eu tinha morrido. Assim, pessoal, calma, eu tô bem. eu tô bem. O meu medo foi na época da Maria Valentina. A minha falta de fé foi na época da Maria Valentina. Acho que Deus me preparou ali para muita coisa. E quando passei por essa parte, estudo de câncer, faz a cirurgia, ficar bem, não ficou, precisou fazer rádio, e tem que passar no tempo isolada. E aquela história motivou outras mulheres, incentivou outras mulheres que descobriram o câncer da tireoide, ali por causa que eu estava ali nos stories falando, porque eu não sou daquela pessoa que fala só coisa boa nos stories, não. Eu falo que eu tô cansada, eu falo que eu tô mal, eu falo que eu tô estressada, eu falo que Ave Maria. No dia que eu me lembro que quando eu descobri que eu estava com câncer de tireoide, já tinha até conversado com o meu diretor espiritual, e ele já tinha me preparado muito para isso. E fui nas redes sociais, falei, fui criticada por uns, mas as outras pessoas que assim, nossa, Luana, tu é força, tu é isso, Luana, através de ti eu descobri, até hoje tem pessoas que me procuram para lidar com essa situação, que descobrir algo sobre isso, e a gente vai apoiando umas às outras, mas que tudo vai mexer aí com o teu psicológico, que é a tua empresa, sabe? Que é teu escritório. Então, foi baques que eu passei. Por que eu tô falando isso? Por que a Luana tá falando isso? Tô falando porque a história, a nossa vida, tá vendo hoje você do jeito que você tá, vê a Luana do jeito que tá hoje, pensa que... Sempre foi fácil. Sempre que foi fácil. Não foi fácil. Foi decisões que foram tomadas. Foi noites sem dormir, perdão. Foi... muitos estudos. Eu lembro que hoje no escritório eu tenho uma segunda-feira que eu não quero trabalhar, hoje eu não vou. Eu não quero trabalhar. Tem a equipe que está montada, faz isso bem direitinho. Uma equipe, graças a Deus, que entende muito bem o propósito do escritório. Mas antes eu chegava a primeira a sair, cansei de sair 3 horas da manhã para dar conta do que tinha que dar, sem almoçar, sem levar minhas filhas para o colégio, e hoje estou vivenciando outro momento do escritório. Você está colhendo. Tô colhendo. E, assim, hoje, com essa história, eu levo para todo o Brasil. Hoje, já cheguei a palestrar para 5.000 pessoas no maior
centros de eventos que tem no Brasil, que foi no Rio de Janeiro. Que coisa linda. Hoje coordeno a Comissão Nacional de Jovens Fabrício me falou que Lideranças. você vai para Brasília todo mês. Todo mês. Hoje também eu sou a primeira contadora mulher Ai, que linda. do Que estado honra. do estado do Ceará, representando o Ceará em Brasília. Então, eu sou conselheira federal. Estou como conselheira federal em Brasília, representando a primeira que representa efetivamente o estado do Ceará. Então, a gente está lá no Congresso, Tá no topo, né? Está no Senado, Tá no a gente topo. está trabalhando diretamente na reforma tributária, as normas brasileiras de contabilidade, aquilo que analisa os balanços, as demonstrações, a gente que está lá trabalhando, que tudo melhore Eu tenho medo disso, gente. para que o empresário ele não sinta tanta dor, vamos dizer isso, com a mudança de uma reforma, com a mudança nos seus negócios, para que a gente traz tudo isso para que todos os contadores eles estejam aptos, estejam com a educação continuada. E é isso que eu entendo que eu atingi meu propósito, sabe? Tô tentando, Luana, eu tô aqui, mais ainda. eu tô aqui, gente, olhando pra Luana aqui, abestalhada, encantada com essa mulher falando. Que história de vida. Eu não sabia muito de você, eu comecei a acompanhar os stories de um dia pra cá. E quando se fala em internet, eu só sei que a gente, já me disseram que a gente só é famosa quando tem alguém que fala mal da gente na internet, Oh, meu né? Deus! Assim, tipo, tu não teve uma vez. Mulher, como é que a pessoa perde o tempo pra fazer um Instagram pra encher o saco do outro, Sim, né? existe, infelizmente. Eu acredito que nós mulheres, eu já tô cansada de dizer isso, que já chega. Mulher tem que apoiar mulher. Mulher não tem que falar mal de mulher. Às vezes Porque não, eu você sou sabe, bonita, né? você pode ser bonita, todo mundo pode ser, todo mundo tem o seu contexto, né? Sim. E voltando aqui para as nossas empresas. Quem não é visto não é lembrado, Sim. né? E é muito importante aqui, eu sempre gosto de ir para a parte técnica, Sim. que é o propósito de ensinar. Sim. Sobre gestão, não é? Quando eu cheguei na fazenda, eu tive que aprender. E eu sou muito defensora, Luana, dos estudos. Sim. Porque eu só estou onde eu estou porque eu estudei muito. E é muito propagado na internet que a gente tem que acordar cedo, beber água, fazer terapia. Atividade física. Esse monte de coisa que a gente tem que fazer, que a gente sempre fez do jeito que podia. Sim. Mas é assim, gente, eu me formei, eu já tinha 2 filhos. Sim. Não foi fácil. Eu não dormia à noite, porque eu tinha que acordar e trabalhar e na rotina, né? Que pra mim era normal. Eu nem tinha sono, nem me lembro. Pra mim voltar a dormir, porque depois que eu casei com o Theo, ele botou nós na rédea. Ai, Tem que foi. dormir 10 horas. Então foi muito difícil, porque meu hábito era estudar à noite. Eu também. Então eu dormia Meu Deus, tarde. ela é muito parecida comigo, tô lembrando do meu esposo, porque eu sempre gostei de trabalhar, todo mundo dormia, e eu tava ali trabalhando, estudando, resolvendo as coisas até tarde da noite. Pode até perguntar para as meninas que trabalham comigo no escritório, Luana, eu fico mandando coisa à noite, depois de meia-noite, porque eu tava trabalhando. Mulher, Aí, a qualquer hora eu vou ser processada, que quando- eu mando no WhatsApp quando eu me lembro das coisas de madrugada. Aí quando eu casei com o Arthur, ele começou a me regular também. 10 horas pra estar dormindo, negócio de 10 horas tá trabalhando. Olha aí, vou ver como os propósitos se unem, né? Até as mesmas histórias. Pois é, gente, eu tive que aprender a dormir. E por que eu tô contando essa história? Porque não é por um período que você vai morrer, não. Nós passamos por esse processo de não dormir, de trabalhar mais para agora colher. Sim. E eu estava dizendo para meus funcionários, porque a gente paga bolsa de estudo para o funcionário da fazenda que quer. Gente, 5 anos de uma faculdade passa e 5 anos sem a faculdade passa. Da mesma forma. Então, passa da mesma forma. É melhor passar 5 anos aprendendo alguma coisa. E hoje, Luana, parece coincidência, mas hoje eu decidi que eu não vou mais trabalhar à tarde na fazenda. Perfeito. Porque eu fiquei em casa hoje, gente, e eu senti como que a minha casa... Eu não curto minha casa. Minha casa assim, para mim, é meu paraíso, é meu castelo. As minhas coisinhas que eu fui conquistando. Eu acho que nossa história tá batendo demais. Sabe, assim, a gente podia, né, na condição que tem hoje, eu poderia mandar montar a casa toda de móvel. Não, tudo tem história. Eu compro um enfeitinho dali, tudo muito... Um dia a gente vai tomar um café lá em casa. Olha. Eu adoro gente na minha casa, porque eu gosto de gente. Ai, coisa E boa. não adianta você ter uma casa confortável se não tiver gente para compartilhar. Para ter momentos felizes, né? Eu vi até teu Instagram esses dias. Você postou dançando, né, com o seu esposo. Ai, ele morre de raiva. Ele odeia a gente, mas eu vou bloqueio ele de vez em quando dos stories que eu posto ele. Mas vamos aqui, voltando na gestão. Eu só consigo isso agora porque eu
Fiz uma gestão na Sim. fazenda. Eu tenho que fazer uma gestão na minha vida, né? Sim. Porque a gente adoece, né? A gente se estressa. Hoje em dia eu sou CEO de uma empresa que ela tem 170 funcionários. Eita. Fora os negócios do turismo, fora o aromas, fora a exportação, fora muitas coisas que tem na minha vida. E quando eu passei nessas coisas, aí o Theo começou a olhar assim para mim triste, e eu disse, não se preocupe não que eu vou dar conta. E assim, gente, eu só faço o que dá. Mas eu falho, Não se sabe, cobra Luana? tanto, né? Eu não gosto de mercantil. Não vou para mercantil. É o Se- meu esposo que faz. Meu marido faz mercantil. Se ele gosta, a gente faz o que gosta, né? Então, assim, gente, a gente precisa falar de gestão, mas não só nas empresas, na vida da gente. Sim. Uhum. E aí a Luana agora, como eu, tá colhendo os frutos dela ter ficado noites acordada. Então, gente, quem tá começando, não se preocupe. É assim mesmo. Normal. É normal, você vai passar por dificuldade, você vai ser a pessoa que compra, a pessoa que embala, a pessoa que vende, né? A pessoa que faz o marketing, tudo. Mas vai chegar um momento que você vai colher todo esses, né? Esses passos, né? Que eu não quero falar sacrifício, eu prefiro falar aqui. Dificuldades que a gente vai superando. Sim. E aí, você começou com um funcionário? Quando foi que você se tocou? Quando foi que veio aquele site que você tinha que fazer gestão? Olha, pra mim, eu vou lhe contar. Conte, que tem muita gente querendo saber. Que foi uma das maiores dificuldades e conto ainda que a maioria das vezes ainda é a gestão. Pessoas, Porque, eu ando muito mundo, né? Ano passado eu acho que eu andei em vários estados e esse ano eu quero ir para muitos outros, conhecendo essa dinâmica. Hoje não existe mais você ter empresa, você ter escritório, você ter seus negócios e você não saber trabalhar com pessoas. Hoje, eu digo que o técnico ele tem que ser o 100%. Ou seja, fazer uma folha de pagamento, gerar imposto do cliente, entender se ele está pagando imposto a mais ou a menos, auditoria. Isso já tem que ser prestado com excelência. Então, hoje, no nosso corpo do escritório, a maioria são contadores. E eu sempre, o que acontece? O que eu sempre estimulei deles, e sempre estimulei, às vezes eu posso até me tornar chata, é a educação continuada. Eu disse assim, eu não permito mais que os setores venham me perguntar as coisas. Eu quero perguntar e vocês estarem afiados com as respostas. Porque eu, Luana, não tenho condição mais de entender, de saber todos os setores. A legislação toda do Estado do Ceará é enorme e muda toda hora. Claro que a gente sabe, né? A gente tem que entender ali tudo. Mas você tem que dar poder para eles entenderem o poder que eles têm. E quando eu comecei a entender ali que os meus problemas estavam sendo na gestão de pessoas, eu comecei a entender como é que os outros escritórios, as empresas de contabilidade, lidavam com a sua gestão. Então, nessa loucura de viajar muito, de entender muito, eu escuto muito dos empresários que a maior dor deles são pessoas. Que uma das maiores dificuldades na frente do empreendedorismo, do empreender, vai ser pessoas. Até porque são gerações novas, são novos métodos, e a gente aqui vai ter que se adaptar a essa nova realidade. E hoje eu tive, na realidade, uma espécie de consultor, que é o Douglas, que é uma pessoa que eu sempre me inspirei muito. Eu sempre digo que você, para ser melhor naquilo que você faz, você tem que ter uma pessoa que você se inspira. E dentro da contabilidade eu tinha um Douglas, que foi através dele que eu mudei de sistema, que foi através dele que eu comecei a entender de liderança, que eu não precisava ser líder sozinha na minha empresa, que eu precisava de outros líderes, que eu não precisava ter aquela hierarquia, que a Luana, né, tal. Não, eu comecei a modificar essa escala dentro do escritório. Então, lá no escritório, se você for olhar, amanhã mesmo a gente vai ter uma reunião de líderes. Nós temos os líderes do setor fiscal, tem o líder tal, tem a pessoa que está acima, né? E aí a gente... Porque a gente precisa ter uma pessoa para se remeter, né? Isso. E ali a gente vai dando poder para as pessoas entenderem que elas podem. E ali todos crescerem junto. E é muito bacana quando você até falar que a Stephanie está aqui com a gente.
A Stephanie, eu perguntei hoje no carro mesmo, ela falando do que ela se tornou agora, ela é analista fiscal. E eu pensei, Stephanie, tu se imaginou tu sabendo tudo isso hoje? Dessa tua capacidade que tu tem? Viu como tu pode? Entendeu? Que às vezes as pessoas mesmo não enxergam, não vê o poder que elas têm. Então, buscar, fazer a gestão da tua empresa é você buscar o que tem de melhor nas pessoas. Se as pessoas se permitirem, ótimo. Se não, você não pode perder tempo. Eu já perdi muito tempo com pessoas que não queriam. Que eu tentei 1 ano, que eu tentei 2 anos, que eu tentei 3 anos. Mas não, o primeiro passo, dentro de uma gestão de uma empresa, é você identificar se todos estão alinhados com o propósito. Se eu chegar no escritório hoje, se eu souber, se eu não entender que tem um colaborador que não sabe o propósito da empresa, ele está ali só pelo financeiro. Ele não vai agregar. Ele não vai crescer. E você vai ter um colaborador estagnado, um colaborador que não vai estar feliz. Porque uma pessoa que não se sente melhor, uma pessoa que não fica feliz com um problema que ele resolveu, com uma coisa que ele achava que ele não é capaz, ele não vai ser um colaborador feliz. E automaticamente ele vai impactar negativamente os teus outros colaboradores, a equipe. Então, a gestão mesmo do escritório eu sofri para aprender, para você ter noção. Imagina você aí com não sei quantos funcionários, colaboradores. Mas porque é uma responsabilidade muito grande, ali o empreendedorismo contábil. Você não pode mandar uma guia para um cliente errado. Você não pode colocar ele no regime tributário que ele vai pagar mais imposto. Você não pode passar informações erradas para a Cefaz nem para a Receita Federal. A gente diz que na contabilidade a gente não pode permitir erros. Então, é um empreendimento muito delicado. É muita responsabilidade. Então, um erro pequeno... Pode até quebrar uma empresa, né? Um erro pequeno, ele pode até quebrar a empresa. Então, é estressante trabalhar... Às vezes, fica estressante trabalhar de uma forma que você vê que o time não está ali alinhado. Então, já tive tempos que o escritório estava bem avançado, porque a equipe estava toda alinhada, mas às vezes eu permiti que um funcionário ia lá e quebrava aquilo ali e eu tive que iniciar do zero. E hoje nós estamos alinhados. Tem dificuldades? Temos dificuldades. Mas assim, sempre faço capacitação com meus colaboradores. Faço questão que façam. Tenho um dia para fazer a capacitação na sexta-feira, se fizerem ou não, mas tem um espaço ali para eles. Mas eu estou sempre ali liderando, eu estou sempre ali juntando, que eles façam parte das nossas decisões. Claro, decisões que ali afetam o dia a dia deles, e junto com os outros líderes, a gente toma decisões que vai impactar. E hoje a gente está num processo de uma nova sede. A sede que nós estamos hoje é nossa, é nosso mesmo. E um espaço lindo, maravilhoso, mas a gente cresceu. Eu quero conhecer. E a gente está já trabalhando, se Deus quiser, já para construir nossa outra sede, com espaço para capacitação, espaço para outras mulheres. E vou até aqui fazer um convite para a Lucivana, que a gente vai fazer um evento para mulheres empreendedoras. Primeiro evento, assim, com palestras, muito network para mulheres, que seria em março, mas a gente teve que colocar mais para frente mais um pouquinho devido a outras coisas que vieram, que acabou que não deu certo. Mas porque lá no escritório a maior parte são mulheres. Eu quero participar. A maior parte são mulheres, e eu sempre incentivo elas a buscarem mais do que elas acham que são capazes. E é isso. Para mim, gestão é isso. Você entender que a equipe sabe o propósito, é entender que eles podem sempre melhorar, porque eles podem melhorar. Sempre busco que eles se olhem no espelho. Não tem coisa mais difícil do que você se olhar no espelho, você olhar os seus erros, você olhar as suas falhas, você às vezes entender que é você que precisa pedir uma desculpa. Eu, como líder, eu erro. Eu erro. E às vezes eu me permito com meus colaboradores, eu errei, falhei, desculpa. Para mim, isso é humildade. Eu sou uma líder que eu sou muito fácil de lidar, gosto das coisas muito certas, gosto que eles estejam realmente capacitados, porém eu escuto.
Eu gosto muito de escutá-los. E hoje nosso escritório ele tem sistema de gestão, então a gente sabe todas as tarefas de todo mundo, tudo que tem para fazer, sabe o tempo que cada funcionário, colaborador fica no sistema, está trabalhando, a gente sabe as horas trabalhadas. A tecnologia ajuda demais. Né? A tecnologia. Então, eu tenho hoje um sistema totalmente na nuvem. Então, existe uma quebra geográfica, a gente tem hoje um escritório que ele trabalha em todo o Brasil. E é isso. Muito bem, parabéns. Pessoal, no agro, a gente também tem gestão, tá? É para ter, né? Em todos os negócios tem gestão. Lá na fazenda, eu tô vivendo assim... Sabe o que é tu pegar o pessoal que não tem muito estudo? Sim. Que é agricultor, que planta rosa e ele gerenciar 26 pessoas. São supervisores, né? Meus supervisores, meus gerentes. Eu tenho tanto orgulho daqueles caras que... Quando eu comecei a trabalhar a gestão com eles, e eu sou de dar exemplo. Sim. Eu até já cheguei a dizer para eles que eu estava estudando não mais por mim. Era para estimular eles, né? Tinha um encarregado nosso que ele tremia na reunião. Porque ele sabia que eu ia pedir para ele falar, né? Porque a pessoa precisava falar do setor dele, né? E hoje não. Eu até faço hora com ele. Agora ele fica direto pedindo para falar. Porque eles aprenderam, ele entendeu que ele era capaz. Sim. E Luana, eu gosto de deixar as pessoas... Eu gosto de fazer as pessoas se sentirem importantes. Isso é bom. Porque todo mundo, para mim, é igual. Sim. Pode ter um mais alto, um mais baixo, mas todo mundo é igual. E eu acredito que a gestão, a pessoa precisa estar enraizada à cultura daquele lugar. Isso, perfeito. No mundo do agro, né, que hoje em dia as pessoas está meio difícil, né, para contratar. Muito. Porque as pessoas não querem mais assinar carteira por ir numa situação. Eu não quero usar o podcast para criar polêmica, né? Sim. Mas entendo perfeitamente. Mas eu sei o problema que a gente passa, então a gente... Às vezes, está faltando funcionário. Gente, fica aqui na fazenda quem quer, quem entende a nossa cultura. Quem não entender a nossa cultura, ela não serve para trabalhar com a gente. Porque o cara pode entender de tudo de rosa, mas se ele não souber tratar bem as pessoas, ele não trabalha para nós. Perfeito. Então, a gente estimula isso. Lá na fazenda, a gente tem inovação, tem sustentabilidade, mas tem cuidado com as pessoas e com o meio ambiente. Então, muito isso bem. É que nos norteiam e eu tenho muito orgulho de estar à frente. Que foi um desafio grande, minha amiga, para o pessoal baixinha cearense. Né? Arretada, para o pessoal querer, assim, respeitar. E eu já estive em situações que já me pediram para falar para um grupo de estudantes de agronomia, porque as meninas estavam desestimuladas, porque nem os pais aceitavam elas opinarem na fazenda deles. Nossa. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu sempre peço, quando eu vou palestrar, eu peço inspiração ao Espírito Santo. Eu só, olha, me usa. Porque eu já passei por cada situação, Luana, que, assim, situação de mulher mesmo, que você não tá bem, que aconteceu alguma coisa em casa. E que eu dizia isso, e quem me ouvia dizia assim, foi a tua melhor palestra. Isso não foi eu, foi o Didi. Foi o Didi. A intimidade tão bom ter intimidade com Deus. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, me bote para lá, porque são adolescentes. Eu simplesmente disse para ela o que eu digo para todo mundo, que não tem nada fácil para a mulher. Nós precisamos estar o tempo todo provando que a gente é capaz. Tanto faz ser na contabilidade, quanto ser no agro, quanto ser numa loja de roupa, quanto qualquer lugar que você for. Como eu entrevistei aqui a Nelly, é na construção civil. Sim. Então, todos os cantos, há quem me diga que a mulher precisa chutar a porta para poder mostrar que ela está lá. Quebrar regras. Quebra regras. Mas, de fato, esse discurso que as pessoas falam que a mulher tem que estar onde ela quiser, é verdade. Mas ela não é estar por beleza, não é por corpo, porque isso aqui é só uma casca. Só uma ela casca. tem que estar por sabedoria. Por paz. Eu escrevi no livro e tem uma parte lá que eu tenho uma pessoa para me ajudar, porque eu não tenho como ficar digitando toda hora, né? Sim. E ela colocou, você tem empoderamento. Tem hora que eu não gosto muito dessa palavra. A palavra empoderamento. Porque parece que ela ficou muito... Ela está sendo usada da forma errada hoje. E eu entendo que empoderamento para mim é uma mulher que estudou, que deixou de passear, que deixou de dormir, para trabalhar, para estudar, para mudar de vida. Mudar a vida dela, mudar a vida de uma comunidade ou da família dela. Então, essa palavra tem que ser desmitificada por isso. Eu sempre brinco, Luana, e brinco que é verdade que eu me acho a última Coca-Cola. Não sei se tu sabe, o Fabrício sabe, que eu sou altamente... Me acho demais. Homem, mas tem que se achar mesmo. Mas, assim... Quando eu digo que me acho, tem esse corpo que a gente está aqui, é morada do Espírito Santo. Sim. A gente sabe disso. E a gente tem que cuidar dele por isso, né? Mas eu tenho orgulho e eu me acho a última cocada,
é pela mulher que eu me tornei. Não é por esse cabelo, não é pelo meu rosto, não. Sim. As pessoas confundem e às vezes a gente precisa falar isso. Porque a Luana de hoje não é a Luana de 10 anos atrás, né? De Então, jeito nenhum. a Luana, para estar aqui hoje, ela trabalhou muito, chorou, né? Ai, foi tanto choro. Riu demais, estudou demais, quis dormir sem poder. Né? Inseguranças. Numas situações que todas as mulheres passam, né? É Homem isso passa que a gente também, precisa mas falar. é muito cultural, né? Do homem ser forte. Passa, porém... É diferente. Os filhos estão estudando, estão comendo, estão se alimentando bem. Eu tenho que sair, ter reunião. É isso que fica pra gente, né? A mulher empreende, mas ela tem toda outra sobrecarga. Tem. A gente tem que ser muito forte, porque além do trabalho, tem os filhos, tem o marido, tem a casa. E tem a família, o apoio da família. Sim. Tem a mãe, tem o irmão que se ajuda. Então, são inúmeras situações. Eu queria que você me contasse, Luana, uma lição, uma das mais fortes que você superou, que você aprendeu. Vê se tu consegue lembrar. A lição que você aprendeu. No empreendedorismo? Na vida ou no empreendedorismo, onde você quiser colocar. Eu gosto muito de pegar vou pegar até a tua fala. São várias situações, né? Situações familiares, situações do empreendedorismo. Uma das lições que eu gosto de tirar muito para a minha vida é saber as pessoas que estão ao meu lado. A gente tem que... Eu sou muito da... Não sei se você tem isso, essa conexão. Aquela pessoa, o santo bateu, a pessoa não... Eu sofro tanto por isso, porque eu não entrevisto mais ninguém na fazenda, porque eu conheço os caras pelo andado. É mesmo, é? Aí eu tenho que me tirar disso, porque né, já peneira. E quando meu santo não bate, minha amiga, mas eu sou do mesmo pode jeito. até teimar que não dá. Meu marido sofre, porque eu disse, não dá certo, mas você quer... Mas você sabe que hoje a gente não mais... Com certeza você sabe, né? Mas só complementando. Que a gente não contrata hoje mais pelo currículo. Tem que ter, né? Porém, até uma época que eu passei a parte da contratação lá do escritório para minha gestora, né? Aí eu disse assim, não, vai voltar para mim. Por quê? Porque eu preciso olhar. Eu preciso entender, olhar se o santo bate. Eu vou exemplificar. Porque é justamente nessa lição. A gente tem que entender quem são as pessoas que estão ao nosso lado. Hoje você está onde você está por causa das pessoas. Sempre. Porque as pessoas, elas têm o dom ou te derrubar ou te levantar. E geralmente, quando você não tem essa maturidade espiritual para entender isso, você permite que elas lhe derrubem. E para você construir é muito difícil, mas para você cair é muito rápido. Quem está lá em cima pode cair a qualquer momento. E você, para estar lá em cima, para continuar lá em cima, que eu digo, cima não é dinheiro, não é fama, não é sucesso, é o que você conquistou de paz, que você conquistou de sabedoria, é o que você conquistou de entendimento da vida. Então, não permitir que as pessoas elas tirem a tua paz. E o dinheiro, ele é consequência. Você tem empreendimento, você quer ter dinheiro, você quer lucrar com isso. Claro, você não é hipócrita. Porém, quando você tem um empreendimento, o propósito principal dele não é isso. Isso é consequência. Então, uma das lições que eu tenho, que aprendi muito nesse decorrer, seja com colaboradores, seja na minha vida familiar, que nem todo mundo realmente é família, né? Não. Seja em tudo, no profissional, nas amizades. Hoje, para estar aqui, eu tenho uma pessoa muito importante na minha vida, que é a Merilene, minha amiga desde a minha adolescência, que ela até foi madrinha do meu casamento, hoje é madrinha da minha filha mais nova, que ela que me deu você saber escutar as pessoas corretas. Eu tinha pessoas para escutar de uma forma errada, e tinha ela que eu entendo que Deus colocou ela na minha vida de uma forma perfeita. Ela foi advogada, defensora pública, na época que meu tio faleceu, e ela foi advogada, ela era defensora pública da família do cara que matou o meu tio.
Isso muito tempo atrás. Olha, era a pessoa que eu mais odiava. Naquela época eu odiava mesmo. Que hoje a gente não pode, né? O ódio só faz mal pra gente mesmo. Gente, o outro não sente nem dor de Né? barriga. Não sente nem dor de barriga, mas na época eu não tinha essa maturidade. E ela foi defensora do meu tio. E quando eu me aproximei dela, através do vôlei, que eu sou apaixonada pelo voleibol, ela fez parte da minha vida, até hoje faz parte da minha vida. Os nossos filhos hoje crescem juntos. E ela que me mostrou, Luana, tu é uma mulher tão forte, tu pode ir pra Fortaleza sozinha dirigindo, Luana, tu pode isso, Luana, tu pode mais, Luana, pra tu separar, tem que, tua vida financeira tem que estar arrumada, tem que estar ajeitada, porque a gente, às vezes no casamento a gente se permite, meu dinheiro é pra mim e tal. E eu comecei a me regular, realmente trabalhar, que eu estudei na faculdade pra minha vida. Então, quando eu vejo assim, meu Deus, minha vida tem muito do que a Marilene falou pra mim. E é através disso que lá no Conselho da Mulher eu fui ajudar outras mulheres, no Conselho da Mulher, para ajudar a mulher que apanhou, que conseguiu um advogado, conseguiu um aluguel social, conseguiu não sei o que. Não, eu quero ajudar aquela mulher a se sustentar, para ela tomar uma decisão, ela se separar, ou ela continuar, mas ela ter o dinheiro dela e ela tomar a decisão porque ela quer passar por aquilo. Aí não, o problema dela é consequência. Mas se ela porque tá apanhando, porque não tem como sustentar os filhos, porque não tem financeiro, levando curso de automaquiagem, curso de cabeleireiro, curso não sei de que lá, ia pro barreiro, colocava a Stephanie, tá aí comigo, que a Stephanie não conseguiu ir, vai, não sei o que lá. E quantas mulheres a gente impactou, acho que a Stephanie não tem nem noção do trabalho social que ela fez, no tempo que ela foi levar o pessoal lá pro barreiro, conseguia pessoas pra, tirava o dinheiro do bolso, fazia bazar, pegava essas mulheres tudinho, que se veste bem lá em São Benedito, bora, vamos conseguir aqui a roupa de vocês, vamos vender, a gente fazia um café. E aí eu digo que as pessoas são essenciais na sua vida, mas saiba escutá-las. Então, cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Saiba escutar e saiba identificar quando é a voz de Deus. Deus não vem e te fala, Luana, tu tem que seguir por esse caminho. Não, ele vem através das pessoas, e isso eu entendo muito bem. Permito-me entender isso, ele vem através das pessoas, ele te dá calmaria, ele te dá paz. Tenho medo, mas aprende a escutar isso e não precisa tu estar pedindo validação das outras pessoas, porque a validação das outras pessoas vai te desestimular. Então, é por isso que o escritório está aí. Era Solução Contábil, hoje é Luana Aguiar, SC Gestão Contabilidade de Negócios, que eu vi que as pessoas não queriam saber do Solução Contábil em si, queria saber do que a Luana sabia do imposto de renda, se a Luana era uma mãe empreendedora boa, se a Luana é isso, se a Luana é aquilo. E eu deixei mais o Solução Contábil, hoje a gente transformou em Luana Aguiar SC Gestão Contabilidade e Negócios. Não é só contabilidade, é negócios, é capacitação dos funcionários, é capacitação disso e daquilo. Mulher, tu perguntou uma coisa, eu saí falando várias outras coisas. Mas olha, eu olhando aqui, gente, olha como que é os propósitos. Eu olhando aqui para minhas perguntas, eu não tenho o que perguntar, porque ela falou tudo que já tinha aqui. O desafio, a superação, a inspiração, as lições aprendidas. De impactos e mudança. Ela falou tudo que tá aqui, não precisou eu, tipo assim, falar a pergunta, né? Mas é isso, são aprendizados, né, que a gente tem na... Acumula. Acumula. Eu gosto muito quando você fez o convite e quando as pessoas me convidam, até semana retrasada, sexta-feira, fui convidada para fazer uma palestra para falar também da minha trajetória empresarial, né, no empreendedorismo. E é uma coisa que eu gosto de falar muito, porque eu sei que outras pessoas precisam escutar. Outras pessoas precisam entender que essa Luana que tá aqui falando para vocês foi uma Luana que chorou várias vezes, que eu soluçava, que eu no banheiro, tomando banho, eu não vou conseguir passar por isso. Foi uma Luana que foi diversas vezes no Santíssimo, que foi várias vezes pedir a opinião de outras pessoas. Foi uma Luana que várias vezes não acreditou, que teve medo, que estacionou. Foi uma Luana que olhava para as filhas dela e tinha medo do que realmente ia passar. Será que eu vou conseguir ser exemplo para minhas filhas? E quando hoje fui uma mãe muito ausente, porque eu precisei ser uma mãe ausente em muitas fases. Mas muitas vezes, mãe, é de entender. Às vezes fui muito dura com as minhas filhas, de ser uma mãe chata mesmo. Eu não tive uma criação com a minha mãe. Fui criada pelo meu pai. E tive muita falta, até semana passada chorei quando eu lembrei da minha mãe.
E da falta que ela faz, minhas filhas têm uma mãe, têm um pai, apesar de ser separado do pai das minhas filhas, é muito bom para elas. Muito bom para elas, graças a Deus. E quando elas falam que a mãe delas vai palestrar, que elas ficam falando que a mãe e meus amigos ficam perguntando que a tua mãe tá palestrando, a tua mãe se arruma muito bem, a tua mãe não sei o que lá, a tua mãe aquilo, que elas têm admiração pela mãe delas. Isso aí me dá uma felicidade imensa, tô atingindo assim, sabe? Tô usufruindo de tudo que... Tô. Só quero que elas se tornem empreendedores, aí elas ainda estão com essa dificuldade. Quero uma vez voltar aqui para falar que eu consegui. Que eu quero muito que elas trabalhem, sabe? Eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os 9 anos de idade. O pai não tinha intenção que eu fosse padeira, né? Que ele tem uma padaria. Mas ele tinha intenção que trabalhasse, entendesse de onde vem o dinheiro, de onde vem né? Lembro que eu ia pro colégio e vendia... bolinho, apesar de muitas vezes vender fiado e não receber, né? Tem gente devendo até hoje, por favor, vamos pagar a Luana. Vendia Boticário, vendia Natura, olha, vendia tudo, eu ia lá naquela frecheirinha, trazia várias sacolas de lingerie para vender, levava para a faculdade e tudo, olha, eu tentava me virar de todas as formas. Aí foi que eu consegui meu primeiro emprego de prefeitura, né, com a Merilene, sendo defensora pública. E foi aí eu quero que elas empreendam. Filha, eu não quero que vocês sejam contadora, porque uma quer ser médica, a outra quer ser dentista. Eu não estou pedindo que vocês sejam contadoras. Eu quero que vocês entendam do empreendedorismo, que você... Não existe hoje, você vê, na realidade de muitas profissões, são médicos, são dentistas, outras profissões que eles não têm, ganham muito bem, mas gastam muito mal, e não têm uma qualidade financeira boa, porque não sabem lidar, não sabem empreender nos seus negócios, não sabem fazer um marketing, uma gestão, não sabem inovar, não sabem pegar ali um network bacana. E assim, eu sou tenho muita sede, sabe? Tenho muita sede dessas coisas. Onde tem um evento, eu estou indo, não meço esforço. Hoje, só esse ano no aeroporto eu já fui... Esse ano no aeroporto eu já passei várias vezes, porque eu gosto de buscar isso. E é isso que eu levo para os meus colaboradores. Assim, vocês estão aqui, eu não estou, mas eu estou captando cliente para nós. Estou trazendo cliente para nós. Como é o marketing? Voltando aqui para a questão do empreendedorismo, que nós estamos empolgados aqui com as histórias da Luana. Ela é muito rápida, gente. Meu Deus. Como é que a gente é bem parecida? Muito rápida. Luana, e o marketing na contabilidade? Como foi que você usou isso a favor do seu empreendimento? Olha, eu vou te falar. Tem uma coisa que eu até tinha falado na palestra, a última palestra que eu dei. Quem me vê hoje nas redes sociais não imagina que a pessoa gravava um story e excluía 500 vezes. Meu Deus, eu falei isso. Vão falar isso de mim, vão dizer que eu tô feia, vão dizer que eu não tô sabendo do assunto. Eu gravava um story e saía, meu Deus do céu, não vou olhar os comentários, não vou, tal. Aí foi que na pandemia, eu vi a necessidade muito grande... o pessoal com problema no benefício social, pessoas que estavam sem se alimentar, que não conseguiam mexer na conta digital e tudo. E todo o governo publicava uma medida provisória sempre à meia-noite. E eu ficava estudando e eu tinha sede de passar aquilo para as pessoas e principalmente ajudar. O intuito de ajudar, né? Porque era uma loucura muito grande. E eu tinha o intuito de ajudar ali as pessoas. Então, eu comecei a falar do benefício, ajudar as pessoas. A gente ajudou muitas pessoas a receber o benefício que não conseguiu cadastrar, não sabia nem o que era baixar um aplicativo, essas coisas. E eu preparei o time para ajudar ali naquela época. Então, foi ali através da pandemia que o escritório ele deu um boom, tanto em redes sociais, tanto em reconhecimento de empresa, que ajudava outras pessoas e outras empresas. E chego de pessoas que falam, Luana, tu fala uma coisa que eu nem sabia, eu tenho empresa há tanto tempo, eu não sabia disso, tal. E eu falo de... Ajudou os próprios da sua área, né? Isso. E aí eu comecei a me especializar, foi onde eu fui fazer um curso na pandemia de educação financeira. E hoje, na minha área, dentro da contabilidade, eu falo em educação financeira, mas não com o propósito de
ter clientes que eu até tentei, só que eu não conseguia abarcar, eita, você é bem cearense, né? Deixa que aqui só tem cearense. Pode deixar aí, não apaga. Que eu não consegui dar conta, porque o escritório cresceu muito e eu não consegui levar a outro nicho, né? Outro produto, né? Vamos dizer isso, que era a consultoria financeira. Mas eu trato muito, se você olhar minhas redes sociais, eu falo muito de educação financeira, dentro das redes sociais, porque a maioria dos clientes, a maioria das pessoas, elas não sabem ainda eles não têm uma gestão financeira, eu misturo muito pessoa física com pessoa jurídica. E aí, meu marketing mais forte, ele nasceu na época da pandemia e pronto, aí eu não deixei mais. Hoje, nas redes sociais, você vê que eu apareço muito. As pessoas querem muito cursos. Luana, tanto contadores procuram cursos para escritórios que estão iniciando, que hoje eu não tenho isso. As pessoas que me procuram, que precisam de ajuda, eu ajudo da forma que eu posso. E tanto que eu também ajudo muito empresários, pessoas que procuram a gente de todas as formas. E o marketing, ele atinge todo a gente o não tem Brasil. ideia, né? Até onde a gente vai. A gente tem declaração de imposto de renda, empresas, a gente tem outros estados, imposto de renda, os primeiros que eu faço são do pessoal do Rio de Janeiro que me mandam, e por aí vai. A gente tem empresas que faturam milhões, empresas que têm mais de 400 funcionários, e aí isso tudo através do marketing E digital. como é que a Luana equilibra a vida pessoal e profissional? Como é esse equilíbrio aí que eu também quero aprender? Pronto, eu era uma pessoa desequilibrada, então eu queria, como eu falei, repetir novamente esse cearense, assim, queria abarcar, né? Queria colocar tudo, muita coisa junto. E depois da Valentina, eu entendi que eu não precisava estar morrendo, que os clientes poderiam aguardar mais um pouco. Eu entendi que meu time, realmente, eles estavam dando conta. E que eu sempre ia ter problema com o time, estando lá ou não, no escritório. Então, comecei a dar poder para eles. Hoje, meus clientes, eles vão para uma reunião com o cliente perfeitamente. Eles, não vou, você não está aqui. Vai, você pode, você consegue. Aí vão e já estão levando outros funcionários para ir junto. E eu decidi eu ter só um horário hoje no escritório. Pela manhã, a minha filha mais nova, como eu falei, a Maria Valentina, ela passou muito tempo na UTI, ela ficou entubada, e ela tem uma síndrome muito rara, que a ciência diz que ela tem, mas eu olho para ela não tem nada. Para mim, a minha filha não tem nada. Porém, como a ciência diz, e eu, como mãe responsável e pai responsável, a gente faz o que a ciência está pedindo, mas eu vejo ela, para mim, hoje ela é uma criança perfeitamente normal. Mas ela é diagnosticada com a síndrome, ela não tem nem nome, essa síndrome, porque só tem quase 80 casos em todo o mundo. Então, foi feita a ressonância, ela tem realmente uma lesãozinha cerebral e tudo, mas é uma criança totalmente perfeita. E ela tem cuidados, então ela tem que ir pra TO, tem fono, tem fisioterapia, essas coisas. Então, hoje, muito difícil você me pegar no escritório pela manhã. Então, pela manhã eu estou na academia, pela manhã eu estou ajudando a funcionária a fazer um almoço lá em casa, eu estou vendo como é que a neném tá, vou pra fisioterapia da neném, no outro dia eu vou pra fono, no outro dia eu vou pra TO. E à tarde aqui, realmente, eu estou no escritório. Mas você conquistou isso com a gestão. Isso, com a gestão. Aí, o BO é grande, aí quando eles me ligam, quando os clientes, quando as meninas estão me ligando, isso é alguma coisa que elas não conseguiram resolver, aí eu tento, né, dar conta. Mas difícil, amanhã eu já vou de manhã para o escritório, porque tá com 2 dias que eu tô trabalhando home office em casa, né? Mas amanhã talvez eu passe já o dia todo no escritório para compensar 2 dias que eu não fui e 2 dias que eu tô em casa, literalmente. Eu passei né? uma semana viajando em evento. Sim. E depois eu passei a semana dentro da fazenda. Pagando o que eu tinha saído. Mas, Luana, como é que você se imagina daqui a 5 anos? Eu imagino a Luana... Eita, mulher, eu não sei se... tem coisas que a gente não pode falar, né? Mas eu me imagino, tanto eu como a minha empresa, os meus colaboradores, a gente chegando em quase todo o Brasil, ou em todo o Brasil, a gente quer atingir todos os estados do nosso Brasil. Eu quero entrar na contabilidade internacional, que é bem mais fácil do que a do Brasil. É bem menos burocrática, para você ter uma noção. E a gente
vai estar impactando, se Deus quiser, não só eu, mas como meus colaboradores. A gente tem já uma empresa também de cursos, de capacitações, e a gente quer levar o que tem de melhor, tanto da contabilidade como da gestão também financeira, para várias outras mulheres e para outros empresários, mas com foco mesmo nas mulheres. Muito bem. E que legado você quer deixar com o seu trabalho? O legado que pessoas importam. A gente não tá no mundo pelo financeiro, a gente tá para ajudar pessoas, ser melhor sempre, não do que os outros, mas pra gente mesmo, mas que a gente possa sempre, com o nosso trabalho, estar ajudando outras pessoas, que às vezes um abraço, ou às vezes uma ajuda, que pra gente é tão simples, mas para outras pessoas vai impactar tanto. Então, o legado é sempre ser melhor do que os outros. Quando eu até falo lá no escritório, que eu faço nas reuniões, eu não quero ser melhor do que nenhum escritório de contabilidade, eu quero ser melhor do que a gente, eu não quero ser referência aqui, eu quero ser referência de outras empresas, a gente ser sempre melhor do que a gente mesmo. Então, esqueça o que os outros escritórios de contabilidade estão fazendo. Vamos fazer aqui o nosso melhor. Então, sempre vai ser pessoas, e sempre impactar a vida positiva das pessoas. Então, como eu até te falei, quando eu vejo isso em forma de feedback, seja de clientes, seja de pessoas que me acompanham nas redes sociais, que me agradecem, que falam que iam tirar a vida, mas escutou tal, que iam fazer tal coisa, mas me escutou de tal forma. Uma coisa que eu acho para mim tão simples, e então eu vejo que eu estou atingindo, estou sendo ali de alguma forma uma voz de Deus na vida daquelas pessoas. E é isso que eu quero fazer e continuar fazendo. Do meu jeito simples, do meu jeito brincalhona. Eu sou uma pessoa muito brincalhona. Sou uma pessoa que lá no escritório, se me verem séria, já assiste, Maria Luana tá estressada. Que a gente tem, né, isso. Mas quando eu tô com raiva, a fazenda toda inteira, até os botões sabem. Sabe? Mas e assim, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu sou uma pessoa muito alegre. Eu sou uma pessoa que gosta de viver, gosta de ser feliz, mas eu gosto que as pessoas ao meu redor também sejam. E é isso. Eu tô aqui muito feliz pela sua presença. Ai, que bom. Eu que tô feliz de estar aqui compartilhando. Muito mesmo, gente. Que presença linda a da Luana. Que história, né? Que bom que você gostou. Você vive seu propósito claramente, né? A gente percebe isso na sua fala quando a gente fala de pessoas. Sim. Né? O legado principal que a gente precisa levar na gente é o que a gente deixa nas pessoas. Sim. Né? E a gente deixa ensinamentos, deixa Sim. exemplos, né? E se falando de lideranças, quando a gente vai estudar o que é ser líder, como é ser líder, tem vários conceitos, né? Luana, eu não consigo me encaixar em um conceito. Não, né? Eu permeio em todos os conceitos, né? Porque eu sou líder que eu ensino os outros a liderar. Tem que ensinar. Eu peço para as pessoas, ela ensina, ela acompanha, ela cobra. Porque eu entendo que quando vai cobrar, quando a pessoa não quer, não adianta insistir. Não. E a empresa perde, né? Todo mundo perde. E eu tenho muito cuidado, eu falo muito isso com meu marido. Porque a empresa não é nossa. Não. A empresa é daquelas 170 famílias. Então, a gente tem que se preocupar muito no que vai fazer, porque não vai impactar só a minha vida e a dele. Vai impactar de todas essas pessoas que fazem, né? Porque a fazenda só existe, essas rosas só existem, porque tem pessoas, né, lá. Pessoas que se dedicam, pessoas que acreditam. Claro que em todo lugar tem gente ruim e tem gente bom. Mas a gente trabalha pelos bons, né? Para quem quer, e a gente vai acreditando. Deus nos dando força todo dia. E a gente está aqui finalizando nossa conversa com vontade de ficar até meia-noite. Se deixar, eu converso. Luana tem que ir lá em casa, mulher, pra gente conversar. Olha, eu tomar vou. Café. A pessoa que adora um café. Ai, eu adoro café. E eu quero lhe convidar para ir no Espaço Aromas e Flores. É um espaço muito sensorial e tem o café. Ai, que bacana. Irei sim. Mas é uma pergunta que não pode ficar sem ser dita. Qual é o conselho que você dá para quem quer empreender? Para quem deve estar assistindo a gente, né? Eu vou assistir depois, que está assim, sem saber o que fazer. Pronto. Como é? Assim, eu tiro pela minha experiência. Creio que até falei um pouco, mas não deixe o medo te parar. O medo ele serve para te equilibrar. Então, o medo ele vai servir ali para você que quer empreender, que vai empreender. Ele vai servir ali como, vamos dizer, uma peneira. Tanto para você
entender do seu negócio, também como é questão de equilíbrio, e você analisar, você estudar. Você não pode empreender de qualquer forma. Primeiro, você tem que entender o propósito. Deus deu pra gente vários dons. A gente aqui não quer aflorar, né? Muitas vezes. A gente não quer entender o nosso propósito. Mas se você tá no seu coração que quer empreender, é o que você tem um propósito. Então, você tem que entender muito bem qual é o propósito. Não é colocar uma empresa por causa do dinheiro. É entender que ali naquele empreendimento existe um propósito. Então, qual é o propósito? Tá, o teu propósito é aquilo mesmo? Tem certeza que é aquilo ali? Então, como é que tu quer atingir aquele propósito? Qual é o processo? Aquele processo ele não vai ser assim, não. Ele vai ter descidas, ele vai ter subidas. Então, você precisa ter um planejamento que não precisa ser estático, ele precisa ser flexível. Eu tô falando como contadora, tá? Como gestora. Depois ela fala como mulher, gente. Vamos lá. Que você tem que descer, você tem que subir, um planejamento flexível que você vai ter que mudar várias vezes, que é a questão de entender que precificação, de entender de gestão, de entender de um olhar, e aí você colocar para frente. Ah, não, quero empreender, vou colocar de qualquer jeito, tenho um dinheiro aqui, vou... Não! Você vai ter que entender do negócio e aí colocar para frente. Mas, por amor de Deus, façam gestão financeira. Muitas das empresas quebram porque não tem gestão financeira. Acham que é uma coisa que eu vou aprender com o tempo. Não, gestão financeira não é só separar a pessoa física da pessoa jurídica, não. É precificar. Muitas empresas quebram porque não sabem precificar. Acham que é 30%, não sei o que lá. Não, precifique. Cada negócio tem a sua particularidade. E por aí diante, é só um caso. Mas assim, buscando mesmo, olhem para a sua essência, olhem para o poder que vocês têm, olhem para as mulheres maravilhosas que vocês são. Todas nós temos algo muito bom que muitas vezes a gente fica guardado e Deus quer que você jogue isso para o mundo com o seu dom. Eu falo muito de propósito porque está baseado na nossa vida em propósito. E jogue para o mundo a melhor pessoa do que você é. Se você está com isso para empreender, empreenda, mas empreenda da melhor forma. Faça o seu melhor e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E não pare na primeira dificuldade. Eu não parei. A minha não foi uma, nem duas, nem três, não. Foram várias vezes. E aqui estou para conversar com vocês. Eu aprendi que para atingir o propósito, a gente tem que viver bem o processo. Né? Processo. Uhum. Porque a gente não pode deixar para ser feliz só quando consegue. Não. A gente tem que ir vivendo porque ninguém sabe o dia da manhã, né? Nós só temos, de fato, o dia de hoje. O presente. Só o presente, né? O passado, para a gente aprender. O futuro, a Deus pertence. E a gente precisa só ter um dia de hoje para ser bom, para ser melhor, para ser um ser humano. Para pedir desculpa, para pedir desculpa, para perdoar. Eu sou uma pessoa difícil de perdoar. Estou batalhando aí, pedindo... É mesmo? Vem muito do que a gente já viveu, né? Sim. E assim, mas assim, raiva no meu coração não tem. Isso é bom. Porque a gente aprende que não dá nem dor de barriga no outro. Não. Então, só incomoda a você. gente, né? E nesse meu processo todo, Luana, eu tive que aprender a aceitar minhas conquistas. Que às vezes a gente não se acha digna, né? Por quê? Que a gente faz isso de vez em quando com a gente. Se acha merecedora, né? Aham. Mas é sobre isso, né? As batalhas das mulheres são essa. E eu tô aqui não querendo finalizar com a Luana, acho que depois que acabar aí, nós vamos ficar aqui. O Isaac tá para me dar uma rede aqui na casa, no ar. Mas, Luana, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu acredito que Deus, ele coloca as pessoas com os propósitos parecidos perto. E ele tem sido muito misericordioso comigo, porque... Ele bota cada pessoa aqui, não é? O Isaac é testemunha do que a gente escuta, do que a gente ouve de trás das câmeras também. Como que cada mulher consegue trilhar a sua história. E você tem uma história linda que precisa ser propagada. Vai dar trabalho, porque nós vamos ter muitos cortes aqui com a Luana. Muitos insights, olha, muitos insights. Não deixe de assistir, gente, porque é muito importante tudo que foi dito aqui, tudo que foi aprendido. Eu estou aqui muito emocionada com a sua presença. E eu tenho 2 presentes para lhe dar. Olha, que coisa boa. Primeiro, esse aqui, eu sempre digo em todos os episódios, gente, que ele tem um valor sentimental para mim muito grande, porque eu tenho um coração muito grato. E esse perfume foi feito para agradecer por tudo que eu aprendi na Fazenda São Expedito. Então,
com a história do aromas da fazenda. Eu quis dar um perfume para a fazenda. Daí eu Ai, que mandei pra cima. bacana. Mal sabia eu, gente, que o perfume era em dólar. Mas deu certo, está aqui. E por isso tem muito sentido para mim. Por muito tempo, esse perfume, já para lançar, eu não tinha o nome do perfume. Sério? Era perfume da fazenda. E eu penso, como é que nós botamos numa caixa perfume da fazenda? E aí, de novo, alguém me contou, apareceu da minha cabeça, Santa Terezinha, que eu tenho história com ela. E as rosas, né? Que o presente era para a fazenda. E aí tem meu marido. Porque ele é um ser humano incrível. E esse presente também era para ele. Eu disse, tá, pois vou botar o nome em holandês. Sim. E ficou Cinti Rose. Santa Ai, que Rosa. bacana. E tem toda a história. Isso, Tem toda a que é perfeito, né? E aí esse... Ai, que linda. Ai, tão bom você receber um presente com significado, né? Mas significado maior é esse aqui. Olha aí. Olha... Lindas. Em forma de gratidão por tudo que a gente aprendeu, que a gente compartilhou aqui. Eu acredito que nós vamos se encontrar. Ai, vamos, se Deus quiser. Mas posso dar um abraço, né? Claro. Eu que agradeço o presente, a sua partilha, viu? Pessoal, a gente finaliza por aqui com gostinho de que quero mais. E você que assistiu esse episódio, compartilha, assina o nosso canal e vamos ajudar a divulgar, disseminar toda essa história, todos os ensinamentos que as mulheres precisam falar para as outras. Muito obrigada, Luana. Eu que agradeço.